Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos estudando o capítulo 3 da obra Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai e continuamos avançando no item Instruções dos Espíritos deste terceiro capítulo. Nós vamos agora nos concentrar sobre a primeira das 3 mensagens de Santo Agostinho, colocadas por Allan Kardec neste terceiro capítulo e escolhidas pelo codificador para encerrar o capítulo. Essa mensagem ou essa instrução de Santo Agostinho tem o título Mundo de Expiações e Provas. Aqui nessa instrução nós temos 3 subitens ou 3 itens, se assim o quisermos, os itens 13, 14 e 15. Essa instrução é profundamente informativa, ela traz informações para nós, aprofundando ou mostrando as principais características de um mundo de provas e expiações. Ou melhor dizendo, do nosso mundo de provas e expiações, aqui do nosso planeta Terra, através das palavras do conhecimento desse Espírito que nós conhecemos como sendo Santo Agostinho. A ideia de continuidade do texto é relativamente simples, pois no item anterior nós víamos mundos superiores e mundos inferiores, a comparação entre esses tipos de mundos, e agora nós vamos estudar um pouco mais a fundo o contexto do nosso próprio planeta, caracterizado ali como um mundo de provas e expiações. Agora nós vamos entender as suas principais características, já que nós temos essa infinidade de planetas e de mundos diversos, agora seria interessante estudarmos as principais características do nosso mundo de provas e expiações. Então vamos ao texto de Santo Agostinho. O item 13, ou subitem 13, tem apenas um parágrafo, e este parágrafo se inicia com uma pergunta de Santo Agostinho. O que eu poderia dizer a respeito de um planeta de provas e expiações que vocês já não saibam? Essa é a pergunta de Santo Agostinho. E na sequência ele diz que nos basta observar o mundo em que nós vivemos para que nós saibamos o que é um planeta, um mundo de provas e expiações, ou quais são as características desses mundos. No entanto, essas características são colocadas logo na sequência, pois dizem respeito aqui ao nosso planeta Terra, como nós podemos ver no decorrer do texto em vários momentos. Então, essas características, ainda aqui nesse primeiro parágrafo do item 13, são apresentadas em 3 principais características. A primeira delas é uma observação que Santo Agostinho faz, dizendo que existe aqui a superioridade da inteligência em grande número de nossos habitantes. Isso já indica que nós não estamos num mundo primitivo. A segunda característica, para identificarmos o nosso planeta, é a seguinte: as qualidades inatas dos habitantes do planeta Terra mostram que eles já fizeram certo progresso. Habilidades inatas que todos nós temos. As crianças de hoje, por exemplo, nascem com facilidade para trabalhar com computadores, celulares e assim por diante. E ainda podemos lembrar daqueles casos excepcionais de crianças que nascem já falando outros idiomas, ainda em tenra idade, não é? Ou aquelas que ainda também em tenra idade, muito jovenzinhas ainda, apresentam aptidões para instrumentos, para áreas da ciência e assim por diante. Mostrando que, de fato, os espíritos que reencarnam aqui já alcançaram um certo progresso. No entanto, se nós temos essas características muito boas do nosso planeta, inteligência e algum progresso já conquistado, nós temos também o lado que não é um lado muito bom aqui do nosso planeta, ou que nós poderíamos dizer que é o que vai caracterizar de fato o nosso mundo como um mundo de provas e expiações, que é a terceira característica apontada nesse parágrafo, que é justamente a propensão aos numerosos vícios que todos nós ainda temos aqui na Terra, ou que a nossa população apresenta. Nós, enquanto sociedade, enquanto conjunto de seres que habitam o mesmo planeta, temos propensão a numerosos tipos de vícios diferentes.
E isso é uma prova da nossa grande imperfeição moral, o que nos caracteriza aqui como sendo um planeta de provas e expiações. A última informação desse parágrafo diz que aqui nós expiamos as nossas faltas através de trabalhos penosos e das misérias da vida própria de um espírito encarnado num corpo de matéria densa, como é o nosso caso, né? Num corpo de matéria densa, que faz com que nós ainda tenhamos esses trabalhos rudes, penosos e algumas misérias aqui na vida. Mas tudo isso tem um objetivo: alcançar o mérito de habitarmos um mundo mais ditoso no futuro. Então, nesse item 13, nós temos as principais características que classificam o nosso mundo como provas e expiações e a utilidade disso, porque estamos aqui. Vamos então ao item 14 agora. O item 14 está subdividido em 2 parágrafos. No primeiro parágrafo, nós já temos a informação de que nem todos os espíritos que estão aqui no planeta Terra estão aqui porque estão em expiação. E os exemplos que se seguem são, por exemplo, são o dos selvagens, que são comparados a crianças em curso de educação, se desenvolvendo em contato com os mais adiantados. E o segundo exemplo é o das raças semi-civilizadas, que seriam os nossos indígenas aqui no planeta Terra. Esses alcançam o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Esses já têm um pouco mais de condição. Então, aqui, de forma muito rápida, esse primeiro parágrafo nos diz que nós temos uma lei de sociedade, né, aqui no nosso planeta Terra, na qual nós temos contato com raças, com certos tipos de espíritos que ainda não alcançaram o mesmo patamar que nós. O contato entre os mais e os menos evoluídos como meio de progresso para todos. Ora, por que para todos? Se nós temos raças mais civilizadas que apresentam a essas mais primitivas as possibilidades de progresso intelectual e moral, por outro lado, esse mesmo contato dessas raças mais civilizadas faz com que nós olhemos com um pouco mais de carinho para aqueles que precisam de nossa ajuda para progredir. Então, esse contato, essa sociedade que se forma na Terra entre espíritos um pouco mais e um pouco menos evoluídos, serve para o nosso avanço intelectual e moral, em conjunto. No segundo parágrafo, nós vemos que aqueles que estão em expiação são exóticos na Terra. Continuidade do texto, não é? Nem todos estão em provas, em expiações, mas aqueles que estão em expiação são exóticos na Terra. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, essa palavra exótico? Quer dizer que vieram de outros mundos. Não foram criados aqui na Terra. Nós, espíritos em expiações aqui, viemos de outros mundos porque nós, nesses outros mundos, estávamos obstinados no mal e perturbávamos os bons. Agora, a missão que faz avançar, a nossa missão aqui é justamente fazer avançar espíritos mais atrasados, como vimos no parágrafo anterior. Espíritos em punição aqui na Terra, esses que estão em expiação ou punição, na linguagem do parágrafo, são aqueles que hoje fazem parte dos povos mais inteligentes. Justamente porque podem perceber esses infortúnios da vida de forma mais amarga, sendo mais sensíveis e, assim, sendo mais provados por suas contrariedades e desgostos, causando, assim, o avanço do mundo moral de cada um de nós, do nosso emocional, fazendo com que nós tenhamos uma sensibilidade maior no tato com as pessoas que compartilham conosco aqui o planeta Terra. Aqui nesse parágrafo está subentendida a prova. O mundo é de expiações e de provas, não é? Ao mesmo tempo que nós temos a expiação de termos sido exilados, de estarmos aqui na Terra para viver esses momentos, né, do trabalho duro, dessas convivências emocionais, desse tipo de avanço no nosso campo emocional, nós temos uma missão, que é essa nossa prova em conjunto, causar o avanço dos mais atrasados, mesmo em meio aos desgostos de nossas próprias existências. Essa é a grande prova de todos nós aqui na Terra. Por isso ela se caracteriza como um mundo de provas e de expiações, que a gente vai tratar melhor
essa terminologia. No decorrer do nosso estudo, lá no capítulo 5, ele vai tratar um pouquinho melhor sobre essa diferenciação entre provas e expiações, depois em nível individual. Aqui nós aprendemos o que elas são em nível social, né? Em nível de conjunto de todas as pessoas do planeta. Temos essas características em comum. Estamos aqui exilados, expiando nossas faltas em outros mundos. Enquanto provas, temos que proporcionar o avanço uns dos outros. E assim a gente vai cumprindo aqui as nossas missões. Em provas ou em expiações. E por fim, o último subitem, o subitem 15, também com um parágrafo só, nos diz que a Terra é só um dos tipos de mundos expiatórios que existem e que existe uma variedade infinita desses mundos, uma ideia que já existe também nos itens anteriores. Um grau um pouquinho maior, um pouquinho menor de avanço, alguma ou outra característica um pouquinho diferente, o que entre os mundos, né, o que forma essa variedade infinita de possibilidades para os mundos expiatórios. O que todos eles têm em comum, segundo o parágrafo, é que eles servem de exílio a espíritos rebeldes à lei de Deus. Aqui um ponto da nossa prática, né, da instrução prática, nos tornarmos mais depressa possível conformes com a lei divina, para que a gente possa, então, receber aquele mérito de estar habitando em mundos melhores, começando a melhorar pelo nosso, não é? As lutas aqui na Terra se caracterizam contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, ponto em comum com todos os outros tipos de planetas de expiação. Outro ponto em comum, nesses planetas, os espíritos desenvolvem as qualidades do coração e da inteligência, justamente por todo esse contexto, não é? Resolver os problemas das intempéries da natureza e da perversidade dos homens, cada um começando por si mesmo. E pensando nas repercussões de suas atitudes no conjunto social em que vive. Termina o parágrafo dizendo que, assim, Deus, em sua bondade, faz com que o castigo ou o exílio, se assim o quisermos entender, redunde em progresso para o espírito. Claro, vivendo nesse contexto, nós vamos progredindo, nós vamos, sem dúvida nenhuma, crescendo intelectual e moralmente. Muito bem. Tivemos, então, nesse último parágrafo, a conscientização de nossa situação e de nossa tarefa na Terra, e também de nosso destino, se levarmos em consideração a instrução toda de Santo Agostinho, dizendo, como lembrávamos há pouco, que tudo isso é para que nós possamos progredir e ter o mérito de viver em mundos melhores. Além do que, reflitamos no silêncio de nossos pensamentos depois. Aqui nós temos o nosso planeta Terra colocado logo na sequência do item mundos inferiores e mundos superiores. Lá nós víamos, em algum momento, a informação de que é preciso viver o mal na Terra para que entendamos através dele o contraste com o bem. Vimos todas as características em nosso estudo anterior dos mundos felizes. Que maravilha é a vida em um mundo feliz. Agora aqui temos o contraste de um mundo de provas e expiações, o nosso planeta Terra, com as características de um mundo feliz apresentadas no item anterior. Essa característica, esse contraste, para que nós possamos pensar um pouco, refletir sobre os nossos objetivos, sobre como queremos viver e sobre a finalidade belíssima que foi posta por Deus para o nosso planeta Terra, causar o nosso progresso até que passemos a habitar mundos felizes e até mundos superiores aos mundos felizes. Esse é o destino de todos nós. Está em nossas mãos construí-lo a partir de já, a partir de agora. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez deixamos o nosso abraço fraterno com os votos das bênçãos de Deus em nossas vidas sempre e o convite para o nosso próximo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Até lá, grande abraço a todos.